Galerinha, hoje a professora vai trabalhar um pouco de física com vocês, tá? E eu vou trabalhar o movimento acelerado e o movimento desacelera, ou a aceleração e aceleração negativa, que dá no mesmo, tá? Então, nós vamos entrar no nosso robô, né? E lá nós vamos começar a fazer a nossa programação. Lembrando que todas as vezes que eu entrar no Open Roberto, eu entro no simulador, verifico se o meu carrinho está nele, né? E fecho. E vamos lá. Bom, essa programação ela é um pouquinho mais avançada e eu acredito que vocês já conseguem fazer, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou criar uma variável. Por exemplo, ó, aqui não tem ninguém. Então eu vou criar uma variável. Como é que eu faço isso? Eu aperto esse maisinho, estou criando uma variável. E aqui dentro onde está escrito item, eu vou escrever acelerar ou aceleração. Eu não vou colocar aceleração porque ele não aceita acento, né? Então vou colocar como acelerar. A partir do momento que eu criei essa variável, você vai perceber que ela apareceu aqui em variáveis, tá? Ó, apareceu aqui, ok? Tá? Logo, eu vou trabalhar na segunda aba, tá? Porque é mais fácil para pegar todos os elementos que a gente precisa. Então, eu vou lá em controle, vou lá no segundo botão ciclo, repetir até então, tá? Depois, eu preciso do bloco de operação, então, lógica, o primeiro bloco, tá? Coloco lá. No primeiro espaço que eu tenho aqui, eu vou colocar a variável que eu criei. Então, eu vou em variáveis e pego a aceleração e encaixo aqui, tá certo? Nesse segundo espaço, eu vou lá em matemática e pego o primeiro bloco, que é o bloco de números. Bom, aqui eu vou colocar 90, aqui eu vou colocar o sinal do maior, tá? Porque acelerar é positivo. Então, maior, então eu vou andar maior, né? Certo? Vou acelerar, tá? Então eu vou andar 10, 20, 30, 40, então eu vou aumentando até chegar no 100. Maior que 90, 100, ok? Bom, vou lá em ação, atuar, mover para frente, ok? Só que eu não vou usar esse 30, eu vou jogar fora, vou voltar lá em variáveis e vou pegar o acelera e vou encaixar aqui no lugar da quantidade de velocidade. Volto em variáveis e vou pegar definir aceleração ou definir o acelera. Aqui eu não vou poder colocar nenhum bloco de operação de lógica, porque ó, a cor aqui é azul mais escura. Então eu vou em matemática e vou pegar aqui ó, o bloco da operação. No primeiro espaço, novamente eu vou colocar o acelera. Opa. Vamos lá. O acelera. Fiz errado aqui, mas a gente já organiza, beleza? O acelera. No segundo espaço, eu volto lá em matemática e pego o primeiro bloco. E aqui eu vou colocar 10. Por quê? Ele vai começar no 10. Então, ele começa 10, 20, ele vai acelerando. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, maior que 90, 100. Ok? Bom. Agora, eu preciso colocar a quantidade de tempo que ele vai fazer isso. Então, eu vou em espera, ou controle, espera, espera por milésimos de segundo. Ok? E eu quero que ele mostre os números 10, 20, 30. Então, eu preciso escrever esses números.
né? Então eu vou lá em ação e vou em ecrã. Em ecrã, primeiro eu vou colocar limpar a tela, tá? Qual tela, Pro? Aqui, nós vamos usar o EV3. Então ele vai colocar o 10 limpar, colocar o 20 limpar, colocar o 30 limpar e assim sucessivamente, ok? Bom, e aí volto lá em ecrã e vou pegar mostrar texto, certo? E dentro desse mostrar texto, aqui ó, eu vou tirar essa pessoa novamente, eu vou jogar fora e vou colocar a variável que eu criei, a aceleração, ok? Tá? E depois disso, o que eu faço? Eu tenho que colocar o elemento parar, porque se eu não parar, o que vai acontecer? Ele vai permanecer. Então, eu preciso dar esse comando, né? Então, vamos lá. Ação, atuar e parar. Ok? Beleza. Né? Então, assim, deixa eu mudar de mesa aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. Vou ver nessa mesa. Ó, vou colocar ele mais ou menos aqui. Vou clicar para aparecer a corzinha e vou apertar, ó, o EV3. Vou pôr aqui do lado e vamos apertar o Start. Olha lá. Presta atenção aqui, ó. 10, 20, 30, olha lá. 90, 100. Ele para no 100, porque ele vai andar até o maior que 100. Beleza? Bom, até aí ok. Então nós fizemos a aceleração. Agora eu preciso fazer a desaceleração, ou, em outras palavras, a aceleração negativa, que é a mesma coisa. Bom, como fazer isso? Simples. Eu vou clicar aqui, ó, repita até então. Ele vai ficar todo amarelinho. Vou fazer o Ctrl C, o dedinho no Ctrl, o indicador no C. Aperto uma vez. Agora, Ctrl V, dedinho no Ctrl, o indicador no V. Olha lá, recortei. Então, tá aqui. Vou trazer aqui para baixo, ok? Bom, observe que eu copiei todo mundo menos o para. Então, eu tenho que colocar aqui embaixo o para de novo. Então, vou lá e pego lá e coloco aqui. Bom, mas agora eu vou fazer mudanças específicas, tá? São pequenas mudanças que a gente vai fazer específicas, tá certo? A primeira mudança, né? Aqui eu vou colocar menor, tá? Aqui eu vou colocar menos 90, ok? Aqui eu também vou colocar negativo, porque ó, aqui em cima ele tá positivo, então aqui ele fica negativo, ok? Beleza? E está pronto o nosso desacelerar ou aceleração negativa, né? Ó, menor, negativo, beleza? Agora a gente vai lá, abre o simulador, né? Ó, vou apagar aqui, vou colocar de novo ele ali. Ó, o nosso V3 está aqui, vou colocar aqui para ele pintar, né? Desenhar a linha e a gente aperta o Start. Então ele vai para frente. Ó, ele vai aumentando a aceleração, ó, acelerando, 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 acelerando. Olha lá, vai diminuir. Ó. Isso. Aí aqui, ó, eu tenho que colocar aqui, ó. Aí ele desacelera, ó, negativo. Certo? Então ele faz a aceleração positiva. Vamos de novo. Vamos lá, de novo. Ó, vai aparecer aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, aí ele diminui. 80, 70, ele vai diminuindo. Olha lá. 20, ó, vou colocar aqui, ele vai desacelerar. Olha lá. Negativo. Beleza? E ele vai menor que 90. Menor que 90, né? Certo?
Então tá aí. Essa é a nossa formação, tá? Desculpa, a nossa programação, formação, peço perdão. A nossa programação de hoje, né? É um pouquinho de física para vocês, que é o movimento do aceleração e do desacelerar, tá certo? Ok, turma? Até a próxima programação, né, para vocês. Mas antes de eu encerrar, aqueles que têm o login, vai vir em entrar. Você vai colocar o seu nome, lembra que é o seu sobrenome e o seu nome ao contrário, tipo o meu, ó. Olarte Roberta, né? Ao contrário. A sua senha, que a professora fez com vocês na aula passada, a sua senha. E aí, clica OK. No meu caso aqui, ó, eu vou colocar o meu, a minha, né? Eu tenho aqui um codinome, porque senão eu não consigo entrar, né? Coloca OK, beleza? Ó, ficou azulzinho. Venho editar, guardar como. E vou escrever aqui, aceleração, não pode pôr acento, tá? Desculpa. Aceleração e aceleração negativa. Beleza? OK. Ó, tem muitos caracteres. Então, vamos tirar aqui. Vamos ver aqui. Aceleração negativa. Vou pôr só aproximadamente. Ó, ainda tem muita coisa. Vamos tirar mais um. Então, vou colocar como eu coloquei lá no programa. Acelerar e desacelerar. Acho que assim vai dar. Ah lá, deu certo. Beleza? Beijo, até a próxima programação. Tchau, tchau.